Muito bem, meus amigos, chegando com a lição 2 na classe de jovens, o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. O pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. O texto principal, aqui o textual, o destaque está em 2 Samuel 11, 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Enquanto Davi viu o pecado como algo que poderia ficar escondido ou ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. O pecado deve ser tratado com firmeza. O texto bíblico está em 2 Samuel 12, do 1 ao 9, tá? O contexto aqui é sobre a tentativa de Davi esconder o seu pecado, o seu adultério lá com Batseba. Nesta lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei, o momento em que ele pecou e teve que lidar com a consequência de seus atos. É sobre isso que nós vamos falar na nossa lição de hoje. Quero lembrar que aqui na descrição tem um link para você adquirir o nosso livro que a gente está lançando agora. O propósito é maior que a sua dor. O link está aqui no livro. É um livro que Deus me permitiu escrever. Eu recebi do Senhor para pregar e para escrever este livro. O propósito é maior que a sua dor. Ao adquirir no primeiro link aqui na descrição, você contribui com o nosso ministério, tá bom? E também tem links de conteúdo gratuito aqui, tá bom? Dá uma olhada na descrição. Primeira coisa, o pecado sobre a perspectiva humana. O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus, tá? Então, você sabe ali o contexto, né? A Bíblia começa a dizer, em 2 Samuel 11, que era um tempo em que os reis saíam à guerra, não é? Então, todos os reis estavam em guerra, mas Davi mandou o exército e ele ficou em casa. E aí, um dia ele saiu no terraço e viu esta mulher se banhando. E ele, o problema não é ver, o problema é prender a atenção. O problema é dar atenção àquilo que não é para dar atenção. Tem uma frase que diz assim, mais ou menos o seguinte: você não pode impedir o primeiro olhar, mas pode impedir o segundo. Sabe quando a gente dá aquela olhada assim, vê algo que não era pra gente ter visto, mas viu? Então, você tava andando, ok? E viu. Beleza, você viu porque você tava olhando pra frente, tava andando, dirigindo. Agora o segundo, que é o intencional, entendeu? O segundo é quando você, ok? Foi isso que Davi fez. Bom, Davi poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, não é? Mas Davi já era até casado. Mas ele colocou os olhos nessa mulher. Vale lembrar que Batseba não estava cometendo nenhum ato ilícito. Nós estamos falando de um tempo em que banheiro não era igual hoje. Toda casa tem um, tem dois. Não. Então era comum ter lugares de banho comum. E também aqui onde Batseba está se lavando não significa que ela estava tomando banho completamente nua. Ok? Não significa isso. Ok? Ela estava em um ambiente público, um ambiente de higiene, um ambiente público, ok? Então não era nada anormal o que Batseba estava fazendo. Bom, ele foi lá, pegou, entendeu? E adulterou com Batseba. Muito bem. Foi um pecado deliberado, intencional, consciente de Davi, tá? Foi um pequeno olhar, depois você tem ali um planejamento e o adultério consumado, tá bom? Então, esse pecado de Davi mostra para nós que não tem essa de, ai, eu caí do nada, não tem. Tem um olhar, aí tem um planejamento, vai lá, busca quem que é, tá? Então, são as pequenas brechas que a gente não tampa. Então, quando em assuntos de sexualidade eu sempre falo que pecado não é só o ato em si. Pecado começa desde que a gente não fecha as pequenas brechas. Porque são essas pequenas brechas, essas pequenas conversas, não é? Os pequenos espaços que a gente não evita que leva à consumação total do ato. Ok? Então já está pecando. Tá?
Por isso que temos que ter cuidado com aquilo que é inofensivo. Pequenas alterações éticas e morais podem passar despercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo, tá? Nós estamos vivendo um tempo de muita relativização, onde o certo passa a ser tido como errado e o pecado deixa de ser uma transgressão, pelo menos aos olhos das pessoas. Não tem nada a ver, não tem nada demais. E é aí que vai acontecer um afastamento e quando a pessoa vê, ela está entregue ao pecado. Mas o problema é que Davi não apenas cometeu adultério. O adultério em si já era um problema grave. Mas ele também quis encobrir o seu adultério quando soube que Batseba estava grávida. Estava grávida. Olha só, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Então, eu estava vendo esses dias por que a mentira é perigosa e complicada. Porque quem conta uma mentira acaba tendo que inventar uma outra mentira para encobrir a primeira mentira. Aí depois ele tem que inventar uma terceira mentira para encobrir a segunda que encobriu a primeira. Ou seja, quando o negócio for descoberto, tem um ditado antigo que dizia que mentiras têm perna curta. Então quando for descoberto, quem tinha que dar conta de uma mentira que contou, vai ter que dar conta de um emaranhado de mentiras. Então, cuidado, a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Todas as vezes, anota aí, todas as vezes que você tiver que se sentir tentado a inventar uma história para encobrir uma outra história, para aí. Porque é melhor você lidar com a consequência de um erro do que com uma consequência de uma sequência de erros. Então Deus está falando aqui com alguém. Todas as vezes que a única alternativa, não é, que é a melhor, é inventar uma história para encobrir outra história, pare aí. Porque aí você vai ter que resolver um problema. Davi não parou. E aí um adultério agora vai virar um monte de mentiras que vai virar um assassinato. E Deus só analisando isso. E Davi achando que pode se esconder de Deus. Davi achando que Deus ia deixar barato. Por isso que a gente tem que entender. O fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ser amado por Deus, não significa licença para pecar. É o contrário. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque no final, o seu coração era um coração flexível, maleável. Ok? Esse caso de Davi com Batseba mostra que a unção não torna ninguém impecável. Pelo contrário. A unção, ela atrai ainda mais as tentações. Tá? Esse pecado de Davi mostra que a unção não tira a nossa humanidade. Pelo contrário. Quanto mais unção, mais vigilância. Deus está falando aqui com você. Quanto mais unção, mais vigilância. Ah, Deus me usa. Vigia mais. Presta atenção. E cuidado para não usar a unção como ferramenta para pecar, porque foi isso que Davi fez. Eu sou ungido tal, então posso pegar. Não é bem assim, certo? E Deus não envergonha ninguém. Dá uma olhada na história de Davi, presta atenção. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então não vem com essa conversinha, não. Bom, tópico 2, o pecado sob a perspectiva de Deus. Então, na perspectiva de Davi, tá tudo de boa. Vou lá, pego a mulher, mato o marido dela e fica por isso mesmo. Essa é a perspectiva humana. Não tem nada a ver. Deus é amor. Não, tem problema não. Agora vamos olhar a perspectiva de Deus, ok? E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa um comentário, que é importantíssimo para nós, ok? Sob a perspectiva de Deus, o pecado é algo desagradável. Para Davi estava tudo resolvido. Agora, Urias estava morto, Batseba estava desimpedida para casar, então estava tudo certo. Ninguém estava incomodado e ninguém iria incomodar o rei. Agora, vale lembrar que, diante de Deus, aquilo que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Cuidado. Quando você estiver fazendo algo errado
e pessoas à sua volta estiverem lhe aplaudindo, cuidado. Quando você estiver fazendo algo errado e ninguém lhe corrigir, cuidado. Ou você, como Davi, se isolou para ninguém te incomodar, ou você intencionalmente se afastou das pessoas, ou fica tranquilo. Logo, logo, Deus pega você na curva e você vai ver só o que Jeová vai fazer com você. Porque Deus não se deixa escarnecer, irmão. E Davi é ungido de Deus, não é? Davi é o ungidão de Deus. Vou colocar aqui no Instagram. Ó. Davi é ungido de Deus. Mas aquilo que Davi fez, ele conseguiu esconder. Mas não pareceu aos olhos do Senhor. Então engana-se quem acha que, não sei o que, vai dar tudo certo. Não tem problema não. Cuidado. Não estava tudo bem. Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi. Deus não é complacente com o pecado, gente. Não combina nenhuma pregação, nenhum louvor onde mostre Deus complacente com o pecado. Não combina. Esses dias até fiz um post no Instagram de uma música que está estourada aí. Tipo assim, ele não se importa com o meu pecado. Não importa seu pecado. Como não importa, irmão? Que não importa o quê? O sangue de Jesus foi derramado, foi para nos purificar de todo pecado. E purificar ali é ação diária. Que negócio que é esse? Santificação é processo diário. Então, para Deus não estava tudo bem, coisa nenhuma. Se para Deus o pecado não fosse o problema, ele não mandava Jesus, gente. É só ter um pouquinho de raciocínio, tá? Então, o rei pensava que estava tudo resolvido. Contudo, para Deus o pecado precisava ser tratado. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio para tomar suas decisões. Mas junto com essa liberdade está a responsabilidade pelos atos praticados. Livre-arbítrio não é licença para pecar. Livre-arbítrio significa que eu sou livre para escolher e escravo das minhas escolhas, das consequências das minhas escolhas. Não tem problema, você pode fazer o que você quiser. Mas no final, eu gosto muito, vou ler. Eu gosto muito, nesse tempo que nós estamos vivendo. Não tem nada a ver, então tá bom. Vamos lá, você quer fazer o que você quiser? Então peraí, que eu vou te dar aqui, ó. Eu vou te dar aqui, biblicamente, a liberdade para você fazer o que você quiser. Quer fazer o que você quiser? Então tá bom. Ó. Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Traduzindo, faça o que você quiser, você é livre. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Você faz o que você quiser? Faz, mas fique sabendo que um dia Deus te trará juízo. Ou seja, haverá uma prestação de contas. Então, estamos falando para muitos jovens, eu vou até gravar um vídeo falando sobre os pastores virtuais, o cuidado que precisamos ter com pastores virtuais. Deus não se deixa escarnecer. Você é livre para fazer o que você quiser, mas um dia haverá prestação de contas. E na prestação de contas, meu irmão, ai. Então, abre o olho, presta atenção. Vai ter uma prestação de contas. Por quê? Porque Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Então, se Deus deixa passar barato o pecado de Davi, o que é que Deus está dizendo para Davi e qual é a mensagem que Deus está dizendo? Tem problema não, fique à vontade. É a mensagem que muitos estão passando para essa geração, tem problema não. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão ganhando fama e tal, e até estava comentando numa mesa esses dias. O pecado precisa ser tratado. Anote aí, vamos lá? O pecado precisa ser tratado. Por quê? O pecado, anote aí, tá pronto para anotar? Tá pronto? Vou começar, hein? Vamos lá, vou começar a falar. Olha lá. O pecado precisa ser tratado. Por quê? Primeiro, porque o pecado é uma afronta para Deus. E é uma afronta tão grave que é só você olhar para a cruz.
Então toda vez que alguém brinca com pecado, fala que pecado não tem nada a ver, eu falo, cadê a cruz desse cara? Já percebeu que, aliás, a cruz hoje virou uma peça, um acessório? A cruz hoje, ela não tem mais o Cristo crucificado, porque é uma imagem muito dantesca, muito grotesca. Não, a cruz é um acessóriozinho bonito na pulseirinha. Não, a cruz é um sinal do horror que é o pecado diante de Deus. Então o pecado tem que ser tratado, para o pecador entender, olha, isso aqui é uma afronta contra Deus. E o pecado tem que ser tratado para que o pecador seja salvo. Do contrário, é morte eterna. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado precisa ser tratado. Pecado não tratado é jornada em direção ao inferno. Então, o pecado tem que ser tratado. Quando o pecado não é tratado, primeiro, o pecador acha que o pecado não tem problema. Se o pecado não é tratado, então o pecado não tem problema. Segundo, se o pecado não é tratado, e o poder do sangue de Jesus para purificar todo pecado? Fica onde? Entende? Então o pecado tem que ser tratado. Se o pecado não é tratado, e aí vamos falar aqui da igreja, tem que tratar. Né? Esses dias até fiz um vídeo sobre isolamento. É correto isolar um jovem, enfim, uma pessoa que pecou? A disciplina é para tratamento. O que Deus está procurando fazer aqui com Davi é um tratamento. É um tratamento. É o que Deus tenta fazer com Saul, mas Saul recua. 1 Samuel 16. Até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado para que seja rei? Deus rejeitou o reinado de Saul, não quem Saul era. Não a pessoa de Saul. Deus queria tratar Saul. Mas tem gente que não aceita sair do trono. Tem gente que não aceita sair da posição para ser tratado. Deus estava dizendo para Saul, desce que eu quero tratar com você, eu quero te tratar. Eu quero cuidar do seu coração. Eu quero restaurar você. Mas não. Então, nós precisamos entender isso. O pecado precisa ser tratado. Disciplina é tratamento, não é isolamento, não é exclusão. É tratamento para que a pessoa reconheça o seu pecado, reflita, se arrependa, se converta, mude de vida. Tá? Nós estamos vivendo um tempo, o tempo do mercado gospel, onde pessoas, porque são famosas, vivendo em pecado, não saem do altar, não saem do palco, não se colocam sob disciplina e continuam cantando e pregando por aí. E hoje com as redes sociais tudo aparece, né, irmão? O escândalo fica grande. Precisa de tratamento. Então eu sempre pergunto, esses famosão aí, quem que é o pastor desse menino? Quem que é o pastor dessa moça? Tem que saber. Tá? E aí eu tô falando aqui para você que lidera jovens, tá? Você quer levar famosos aí na sua igreja, na sua festividade de jovens, ligue e pergunta quem é o pastor, hein? Pergunta quem é o pastor, mas canta muito, mas quem que é o pastor? Tem que dar uma olhada aí, hein? Porque se for o Paulo Marcelo, você tá perdido, irmão. Você vai ter problema, tá? Então tem que ter essa noção. Agora, então, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Então nós temos o julgamento de Davi, o profeta chega lá e fala, conta aquela história, não é? E aí é interessante que Davi já tenta jogar para outro, né? O profeta Natan, começa uma conversa com ele, ele pensa que é outro, tem que pegar. Opa, epa, e aí? Olha só, o negócio é com você. Tá vendo como a gente precisa de Natãs hoje em dia? E aí, Davi é confrontado. Presta atenção. Pessoas que estão em posição de destaque, quando pecam publicamente, precisam ser confrontadas publicamente. E precisam se humilhar publicamente. É publicamente que deu a mancada? Tem que ser confrontado publicamente e se humilhar publicamente. Deus não envergonha ninguém. Está envergonhando o evangelho. Então, antes de dizer que a igreja está envergonhando A e B, pense que essa pessoa que está envergonhando o evangelho com seu comportamento está envergonhando, está sendo uma vergonha para o evangelho. Tá? E ninguém tem esse direito. Deus não nos dá exposição, Deus não nos dá unção, Deus não nos dá autoridade para a gente brincar com o seu nome. É para a gente honrar o seu nome. Tá? Então, estou falando aqui para pastores, estou falando aqui para líderes de jovens.
prestem atenção quem vocês colocam sobre o altar. Quem é o pastor dessa moça? Quem é o pastor desse rapaz? Eu prego aqui na região, eu sou presbítero da igreja. E de 10 conversas que eu recebo, apenas uma, a pessoa pergunta o que eu sou, onde eu congrego, quem é o meu pastor. De 10, apenas uma. Os seus não se preocupam. Ah, não, mas é que eu vi o seu vídeo no Instagram. Gente, vídeo do Instagram é todo mexido, não faz isso não. Tem que ligar, peraí, quem que é seu pastor? Ah, tô falando que assessoria, tá bom. Tudo bem, vou falar com a assessoria, manda pra mim, tá bom. Agora, antes de eu fechar o contrato, espera um pouquinho. Eu quero o contato do pastor. Eu quero saber aonde congrega, onde toma ceia, aonde senta pra escutar uma palavra, aonde que é. Ah, então... Não, então não... Né? Mas fica tratando como artista, por aí vai. Por que que nós precisamos ser confrontados? Porque a confrontação provoca a confissão. Algumas pessoas só vão confessar os seus pecados se forem confrontadas. Davi mostra isso. Por que que a palavra vai confrontar o pecador, seja ele quem for? Porque algumas pessoas só vão confessar o pecado se forem confrontadas. Se não, elas continuarão no pecado. Se Davi não é confrontado, ele continuaria pecando. Olha que coisa. Ele chamou Batseba, adulterou com Batseba, mentiu, e essa mentira gerou um homicídio, e Davi tá ali, ó. Então ai meu Deus, muitas vezes o confronto é um freio de Deus pra gente não fazer coisa pior, pra gente não entrar em abismo maior. E a gente assusta, tá confrontando, olha que coisa. O confronto de Deus a Davi é um ato de sua misericórdia. Se Deus não confronta Davi, onde é que Davi ia parar? Entende isso? A misericórdia de Deus muitas vezes ela se manifesta naquilo que a gente olha e fala, meu Deus, pra que isso? Até aí eu vejo a misericórdia de Deus. Deus poderia deixar Davi como um carro sem direção, até Davi se autodestruir. Não, Deus, por amor e misericórdia, ainda que o confronto não pareça assim, mas por amor e misericórdia, opa, Davi, te amo tanto que prefiro te tratar do que te perder. Eu não gosto muito dessa frase, mas é mais ou menos isso. Prefiro te tratar do que te perder. É porque tem gente que não se coloca sob tratamento, mas tem gente que não tem outro jeito. Tem gente que mal pecou já. Jesus, tem gente que não. Eu sou pai, eu sei como que é. Filhos, eles são assim. Os filhos é engraçado. Você fala uma coisa com eles, eles obedecem. Daqui uma semana, eles dão uma mancadinha pequena. Se você não falar nada, aumenta. Entende isso? O ser humano é assim. Então, Deus ele tem um amor tão extraordinário que ele fala, opa, peraí. Ou eu te confronto, ou eu pego você e jogo na parede, meu irmão. Ou tu vai se autodestruir. Eu tenho que fazer alguma coisa, tu é meu filho. Então, o confronto, muitas vezes, é o único caminho que nos leva à confissão. O confronto, muitas vezes, é o único caminho que nos faz chegar ao arrependimento. Então Deus ele trabalha de diversas formas. Tem situações que Deus vai chegar, né? Só a presença dele a pessoa já vai se constranger. Tem situação, irmão, que não tem como, Deus tem que pegar, jogar na parede e falar, e aí, irmão, tu vai confessar ou tu não vai? Nossa, você tá vendo o que você tá fazendo? Olha no retrovisor o que você tá fazendo, cara. Você tá arrebentando tudo, tá quebrando tudo, ultrapassando tudo quanto é sinal, radar, você não tá vendo, não? Mas a pessoa tá num negócio tão louco. Nossa, Deus, foi demais isso aqui agora, hein? Eu espero que tenha gente assistindo o final dessa aula, hein? Meu Deus do céu. O confronto é um ato de misericórdia de Deus. Se Deus não confronta Davi, onde é que Davi ia parar, gente? Davi estava desembestado, Davi estava igual um trem sem freio. Aí Deus vai e confronta ele, fala, irmão, eu vi, hein?
Foi tu, não foi? Aí Davi se arrepende. Se Deus não faz isso com Davi, Davi continuaria, não é? E é por isso que eu vejo a misericórdia de Deus no confronto. É esse confronto de Deus a Davi que leva ele ao arrependimento. É esse confronto de Deus que leva Davi a confessar. É esse confronto de Deus que leva Davi ao Salmo 51. Amor de Deus. Davi não quer nem saber que ele vai passar vergonha. Davi não quer nem saber que ele vai ficar exposto. Davi só quer saber o seguinte: eu não quero perder a presença de Deus, desse Deus tão extraordinário, que de uma maneira tão poderosa me confrontou. E eu vi que se não fosse a misericórdia dele, eu já estaria perdido. Então, se for necessário, Deus vai te confrontar para não te perder. Tem gente que vai pro tratamento por própria vontade. Tem gente, eu não sei porquê, gente. Tem gente que Deus tem que chegar e, sabe, jogar na cama, dar um susto, sofrer um... por quê? Muitas vezes, o instrumento que Deus vai usar para você se lembrar da misericórdia dele é o confronto. É um choque de realidade para você acordar. Porque senão, como Davi, um abismo chamando o outro, uma mentira chamando outra. Chega! É isso, meus amigos. Forte abraço. Deus abençoe sua vida. Na próxima lição falaremos sobre o temor a Deus, é o caminho da santificação. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.